A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Seja bem-vinda ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages e é uma alegria poder entrar na sua casa. Se você está nos vendo pela Nova Era TV, se você está nos vendo pelo YouTube, nós entrarmos na tua casa através do smartphone, através de um tablet, através de um notebook. A Igreja Presbiteriana de Lages fica aqui na Rua Falso de Souza, número 353, bem no centro de Lages, quase esquina da Rua Correia Pinto. Nós vamos ouvir agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Durante esse mês, lá na Igreja Presbiteriana de Lages, nós estamos falando e estudando um pouco sobre a família. É um mês do lar, é um mês dedicado a pensarmos sobre esse importante pilar da nossa vida. E o tema desse ano aqui, quando nós falamos sobre família, é famílias sustentadas e transformadas por Deus. Eu quero convidar você a estar conosco. As nossas atividades são no domingo pela manhã às 9h30, abertura da escola dominical e escola dominical pela manhã, e às 19 horas no domingo à noite o culto ao Senhor. Você é nosso convidado para estarmos juntos. Nesse mês do lar, nesse mês da família, nós estamos tentando entender como viver a família atual no meio desse pandemônio que nós estamos vivendo, né? Pandemônio e pandemia, acho que até combinam, são parecidas as palavras, essa bagunça que nós estamos vivendo. E nós vamos ver hoje sobre a importância do perdão nos relacionamentos familiares. Eu queria começar lembrando para você, falando para você sobre uma técnica japonesa para restauração de cerâmicas e porcelanas. Você deve saber que na cultura oriental, na cultura chinesa, na cultura japonesa, os vasos cerâmicos, as porcelanas são muito importantes e são caríssimas, né? Até há pouco tempo atrás, quando você recebia ou ganhava alguma coisa de porcelana, você perguntava, é da China? E todo mundo queria que fosse, porque é sinal de que era um material muito bom e muito caro. Como lá é muito valorizado isso, eles inventaram uma técnica chamada kintsugi para restaurar as cerâmicas e as porcelanas. Essa técnica consiste em você pegar um vaso que estava quebrado, uma cerâmica que estava quebrada, unir essas partes com cola e não somente uma cola qualquer, mas colocar um pouco de pó de ouro nessa cola. Algumas cerâmicas são até pintadas de preto antes de serem coladas, para que haja um contraste, um realce entre a cola e o ouro que foi usado para juntar as peças e as peças anteriores. Nessa técnica kintsugi, quando falta um pedaço da cerâmica, é colocado bastante cola com ouro para que ali fique destacado o que estava faltando uma peça, que estava faltando um pedacinho. E a peça, ao invés de ser jogada fora, ela fica mais valorizada, fica super valorizada, porque foi demonstrado demonstra que os defeitos foram valorizados, mas que a peça agora ficou muito mais bonita.
Nós vivemos uma época onde que as famílias são descartáveis, onde que no primeiro erro que acontece de um familiar nosso, a gente acaba jogando fora tudo e acaba pensando que está na hora de curar as nossas feridas, irmos buscar uma nova família, novas pessoas, novos momentos. E é por isso que eu quero fazer uma pergunta para você. Você valoriza a sua família? Será que nós realmente valorizamos a nossa família? Eu tenho a impressão e tenho visto que a gente não valoriza as nossas famílias. Que quando a gente vê os pais errando com os filhos, nós vemos os pais deixando os filhos meio de lado, os filhos deixam os pais de lado e cada um vai buscar alguém para ouvir, para conversar, aí começa a valorizar mais os amigos. Eu vejo quando um marido erra ou a mulher erra, os dois meio que de maneira combinada, uma combinação silenciosa, deixam um ao outro na geladeira e falam, depois eu vou conversar com ele. Na prática, infelizmente, nós vivemos tempos que nós não valorizamos a nossa família. E eu queria ler um texto bíblico que fala sobre o perdão e a importância da família, o perdão, e eu quero aplicar o que ele ensina para a família, que está lá em Colossenses capítulo 3, os versículos 12 ao 14, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha ouvido motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se a família foi criada por Deus, se a família é sustentada por Deus, nós precisamos entender também que na família teremos problemas. Nas nossas famílias nós teremos problemas de relacionamento. Vamos ter problemas e queixas. Não se assuste com o que eu vou falar, mas onde há pecador, há pecado. A gente muitas vezes pensa que nós vamos ter super famílias perfeitas, sem problema algum. E eu queria dizer para você que isso é o mundo ideal, isso é uma ilusão. As nossas famílias sempre vão ter problemas. Na Bíblia não há nenhuma família que não tenha problema. A palavra de Deus não fala de super-heróis, de super-crentes e pessoas que nunca erraram. Pelo contrário, a Bíblia fala de pessoas pecadores que precisam de Deus e que ainda mesmo salvos podem ofender uns aos outros, podem causar problemas uns aos outros, podem causar feridas uns aos outros. É uma realidade que a gente não tem como negar. Por mais que a gente queira fugir disso, essa é a nossa realidade. A nossa realidade é de que quanto mais perto tivermos uns dos outros, mais vamos ver os efeitos uns dos outros. Porque nós vamos conhecer melhor. Tanto é verdade que quando a gente começa a amizade com alguém, a gente fala assim, poxa, aquela família ali é uma família perfeita. Mais adiante nós vamos conversando, vamos vendo, vamos visitando, vamos nos tornando íntimos daquela família, da família nova, e a gente começa a perceber e ver que aquela família também tem problemas, que aquela família também passa por dificuldades, que às vezes o marido ofende a mulher ofende o marido, que às vezes os filhos não ouvem seus pais, que às vezes os seus filhos deixam os pais meio de lado. Essa é uma realidade que nós vivemos. Porque nós somos pecadores e nós vamos enfrentar problemas na nossa família. Há momentos que mesmo sem querer, você pode ofender a sua mulher. Você pode ofender o seu marido. Há momentos que você quer corrigir o seu filho e que você se excede. E que logo depois de se exceder, você quer chorar. Quer se enfiar debaixo de um buraco. Há momentos que seus filhos vão ser malcriados com você.
E você vai pensar consigo mesmo e vai falar: eu não ensinei meu filho desse jeito. Não foi isso que eu fiz. Mas você vai entender que todas as famílias vão passar por problemas e por dificuldades. Eu falei aqui de relacionamento, mas às vezes a gente pode passar por problemas mais graves. Essa é uma realidade nossa. E o apóstolo Paulo fala aqui que se alguém tiver queixa contra outrem, essa é uma realidade nossa e das nossas famílias. Nós vamos ter problemas, mas ao invés de jogarmos fora tudo e irmos procurar outras famílias, outras pessoas, criarmos um novo lar, nós precisamos entender que precisamos perdoar os outros. Nós precisamos perdoar os outros. Mas antes de falar de perdão, eu queria falar de uma outra coisa que esse texto também fala, que é importante na nossa família. Se nós vamos ter problemas nas nossas famílias, e é certeza que vamos ter, nós vamos entender que a família também é um lugar para a gente viver de acordo com a vontade de Deus. A família é um lugar para a gente demonstrar a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Dentro do nosso lar, nós não devemos ser ditadores, mas nós devemos espelhar a bondade e o amor de Deus. Porque se você já crê em Jesus Cristo, você deve tratar os seus familiares como Deus trata você. E Deus nos trata com bondade, com graça, com misericórdia. A palavra de Deus diz, e foi Jesus Cristo quem falou isso no Sermão do Monte, no capítulo 6, diz que Jesus Cristo nos fala: Deus faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos, sobre os maus e sobre os bons. Deus nos trata com bondade, Deus nos trata com misericórdia, Deus nos trata com seu amor. Deus também é justo? Sim, Deus também é justo. Mas se eu já conheço a Jesus Cristo, eu devo espelhar esse conhecimento e essa vivência na minha família. Eu devo tratar a todos com amor, com misericórdia, com graça. Há uma história que sempre que eu ouço essa história, eu me lembro da minha adolescência, que foi quando eu ouvi essa história. Essa história é a seguinte: havia uma família dentro da igreja que todo mundo sabia que estava chegando perto da casa deles, porque a casa deles era um verdadeiro campo de batalhas. Era uma guerra lá dentro. Haviam pessoas que falavam que até panela voava um na cabeça do outro. Os filhos brigavam com os pais brigavam entre si, brigavam com os filhos, e não havia harmonia ali dentro. O pastor, quando ia visitar aquela família, já avisava eles 2, 3 semanas antes, e um dia antes confirmava que ia visitá-los, porque ele queria chegar lá e ter um ambiente de paz. Não queria pegar a família brigando, não queria ver o que acontecia lá dentro. Um dia, essa família foi para a igreja, foi participar do culto, foi congregar, foi estar com os outros irmãos, e ao chegar lá, viu o pai dando a mão para a mulher, os filhos obedecendo aos pais, um amor imenso ali naquele momento. A hora que eles estavam retornando para casa, um dos seus filhos menores puxou a barra da calça do pai e falou assim: pai, vamos nos mudar para a igreja, pai? E o pai virou para o filho e falou assim: por que, meu filho? Por que você quer mudar para a igreja? Pai, lá na igreja nós somos outra família. Lá na igreja todo mundo, a gente se ouve, lá na igreja a gente se respeita, lá na igreja a gente se dá carinho, lá na igreja nós somos um lar abençoado. O nosso lar é um lugar para a gente viver a nossa fé. O nosso lar é para a gente viver como Jesus Cristo quer que nós vivamos.
O nosso lar é para a gente exercer influência sobre os nossos filhos. O nosso lar é para a gente ser abençoador na vida das pessoas que estão ali dentro. Seja dos nossos pais, seja dos nossos filhos, seja da nossa mulher, seja do marido. É para nós sermos bênção ali. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 12. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É isso que ele fala aqui. No versículo 13, ele ainda fala assim, suportai-vos. E aqui, eu também sou obrigado a lembrar da minha adolescência, do início da minha caminhada na fé cristã, porque quando eu li esse texto, eu falava assim, suportar é ter que aguentar, né? Não, aguentar eu aguento. Não. Suportai-vos aí é ser igual um suporte. Nós sermos suporte uns para os outros. Nós precisamos, na nossa família, tratar a todos com longanimidade, com mansidão, com bondade, como Deus cuida de nós. Mas nós precisamos ser o apoio para quem está conosco no nosso lar. Mas, já que nós precisamos disso, e às vezes vamos falhar, nós precisamos perdoar aos outros também. Perdoar por quê? Por que nós devemos perdoar? Porque Jesus Cristo morreu por esses pecados também. Jesus Cristo morreu para pagar a culpa também pelos pecados que acontecem na nossa família. Não foi só para nos reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus é o primeiro efeito do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Mas isso é muito maior. Nós podemos ter a certeza de que Jesus Cristo morreu também para que nós possamos perdoar os pecados que acontecem na nossa família. E sempre quando eu falo de perdão, surge uma dúvida. Paulo, perdoar é desculpar. Desculpar é a gente dizer assim, não, tudo bem, não tem problemas. Eu não estou ofendido com você. Mas perdoar é muito mais profundo. Perdoar significa que eu e você podemos considerar a pessoa como se ela não tivesse cometido nada contra a gente. Não tratá-la como culpada. E querer andar de novo ao lado daquela pessoa. Algumas vezes vai ser muito difícil nós andarmos junto com aquela pessoa. Mas se nós valorizamos a nossa família, se ela é importante para nós, se nós entendemos que ela está até nos 10 mandamentos, que o 5º mandamento trata sobre como nós devemos viver em família, é impossível a gente querer desprezar e não querer perdoar quem pecou contra nós. É muito difícil a gente manter uma fé cristã verdadeira e continuar com raiva, com ira, com ódio, querendo dar o troco. Ou pior ainda, querendo viver como se aquela pessoa não existisse mais. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos quando a gente está irado e não quer perdoar. Quantos filhos nem ligam para os seus pais? Quantos pais consideram os filhos como se já estivessem mortos por causa de erros que cometeram uns contra os outros? Quantos maridos e mulheres não querem mais nem conversar uns com os outros? Não estou dizendo nem dar a mão, mas nem conversar, não aguentam mais nem olhar um na cara do outro, porque o ódio está lá corroendo. Mas o remédio para isso é Jesus Cristo pagou o preço pela culpa do pecado que aquela pessoa fez. Há pecados que são mais difíceis de perdoar. Há pecados que às vezes a gente até perdoa, mas a gente não quer mais caminhar com aquela pessoa. Um detalhe importante do perdão é que o perdão não faz bem só para a pessoa que está recebendo, mas o perdão faz bem para a pessoa que perdoa também, que dá o perdão. Quem nutre o ódio contra uma pessoa já morreu. Quem nutre o ódio contra aquela pessoa se alimenta dessa ira e dessa raiva e pensa somente em dar o troco contra quem cometeu o pecado
contra a pessoa que pecou contra ela. Quando na realidade, se a gente entender que Jesus Cristo morreu por esses pecados, nós vamos lá, dizemos e falamos: eu não vou tratar mais você com ódio, eu vou tratar você como uma pessoa que não fez nada contra mim. Quem vai melhorar sou eu. Quem vai se sentir melhor sou eu. Quem vai ficar de bem com Deus, eu vou usar até esse termo aqui, de bem com Deus, sou eu. Porque eu não vou ter mais ódio no meu coração. Mas o apóstolo Paulo dá um outro motivo aqui. Como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar os outros. Eu entendo que a gente não entende, que nós não percebemos muito bem quem é Deus e não entendemos muito bem a sua justiça, a sua santidade e o seu amor. A Bíblia fala que Deus nos amou mesmo quando nós éramos pecadores e seus inimigos. Para a gente é tão difícil a gente entender que nós éramos inimigos de Deus. Porque na nossa cabeça sempre há aquele detalhe: eu ainda sou bom. Por mais que a gente peque, por mais que a gente erre, por mais que a gente faça alguma coisa errada, a gente fala assim: mas tem alguma coisa na minha vida que ainda é boa, então eu ainda sou bom. Mas a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. E mesmo quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou. Deus derramou o seu amor sobre nós. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E Deus fez com que nós fôssemos perdoados. E que perdoados, eu e você agora podemos ter comunhão com Ele. E podemos usufruir da presença dEle. O perdão de Deus faz isso em nós. Se Deus me perdoa desse jeito, quando eu era inimigo dele, ele foi lá, ele me amou, ele mandou Jesus Cristo para morrer por mim na cruz do Calvário, e ele me salvou, por que eu não posso fazer isso também por alguém que também tem problemas, que tem dificuldades? O amor de Deus, o perdão de Deus faz com que a gente junte os cacos da nossa família, reconstruamos a nossa família, e ao invés de ser um vaso que não tinha marcas do tempo, nós temos marcas do tempo. Mas nós podemos dizer que Deus está cuidando de nós. Eu queria orar com você, queria pedir a graça de Deus sobre você e queria orar pela tua família, pedindo para que Deus unisse tua família, pedindo para que Deus esteja juntando os cacos, que Deus esteja mostrando para você que você deve perdoar quem te ofendeu dentro da sua família. E para que o que era simplesmente um vaso destruído agora seja reconstruído com um vaso de honra. O que não tinha valor algum seja transformado em algo de muito valor. E algo que você possa ver e perceber a presença de Deus na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque pudemos meditar na Tua Palavra, Senhor Deus, sobre quem nós somos. Somos pecadores e isso vai ficar mostrado na nossa família, Pai. Pudemos perceber que nós temos um padrão para viver dentro da nossa casa, que nós devemos viver de acordo com a Tua Palavra, Senhor Deus, demonstrando amor, carinho, afeto, justiça dentro do nosso lar. Mas nós podemos também perceber, Senhor Deus, de que o Senhor quer que nós usemos do perdão dentro da nossa família, Pai. Por isso nós te imploramos que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos dê quebrantamento, que a gente aprenda a perdoar uns aos outros, Senhor Deus, e que a gente perdoe porque essa é a Tua vontade, Pai. Restaura as nossas famílias, restaura os relacionamentos, Senhor Deus. Transforma as nossas vidas, Pai, pois precisamos de Ti, Senhor Deus. Abençoa-nos, Pai Santo, abençoa as pessoas que estão ouvindo e vendo esse programa agora,
que elas sejam abençoadas por Ti, que elas tenham famílias sustentadas por Ti e transformadas, Pai Santo. E que se alguém ainda não Te conhece, se alguém ainda não reconhece Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, aquele que a demonstração maior do Teu amor sobre nós, que o Senhor os abençoe, Pai Santo, que o Senhor os dê entendimento para eles, que eles venham a crer em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, Pai Santo. Nós Te imploramos isso, Te imploramos pela nossa cidade, que o Senhor a abençoe, que o Senhor dê emprego para aqueles que estão desempregados, que o Senhor dê sabedoria, Pai Santo, para os governantes. Nós precisamos de uma cidade, de um estado, de um país abençoado pelo Senhor, Pai. Faz isso, Senhor Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero reforçar o convite para você estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages no domingo, às 9h30 e às 19 horas. Que Deus te abençoe. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz.